Pessoal, a nossa videoaula de hoje será sobre o algoritmo de ordenação por inserção, né? Esse algoritmo ele é um algoritmo, é um método preferido dos jogadores de cartas. Por quê? Porque ele funciona mais ou menos como se você estivesse jogando buraco e fosse ordenar uma canastra. E aí você começa a ordenar da direita para a esquerda, colocando as cartas em ordem na esquerda. Da parte direita do baralho você tem cartas desordenadas, e à medida que você vai ordenando, a parte esquerda do baralho que está em suas mãos, ela vai ficando ordenada. Então essa que é a ideia do algoritmo. Mas como é que ele funciona, né? Qual que é o funcionamento do algoritmo? Em cada passo, a partir da segunda posição, faça. Então você começa na segunda posição. Você vai selecionar o 10º item da sequência fonte, ou seja, da parte do vetor que ainda você não está ordenado. Aí você vai selecionar o 10º, se você começa a partir da posição 2, você vai selecionar o segundo elemento, né? Aí você vai colocar no lugar apropriado na sequência de destino, de acordo com o critério de ordenação. Então eu vou pegar, por exemplo, o elemento que está na segunda posição e vou comparar esse elemento com o elemento da primeira posição e vou colocar ele em ordem. E assim por diante. Eu vou pegar depois o terceiro elemento, e esse terceiro elemento eu vou colocar ele em ordem comparando entre o primeiro e o segundo elemento. Depois eu vou pegar o quarto elemento e vou colocar ele em ordem comparando o primeiro, o segundo e o terceiro elemento que já está em ordem, né? Então essa é a ideia aí do algoritmo de ordenação. Para a gente ilustrar melhor, observe aqui o mesmo vetor dos exemplos anteriores, em que eu tenho um vetor de 6 posições, e eu tenho esse vetor, um vetor de caracteres, né? Esse vetor, como é que funciona o algoritmo, né? Eu vou selecionar o segundo elemento, né, que é o R, e eu vou colocar o R em ordem, só que comparando com o O. Então, na primeira interação do algoritmo, eu faço a comparação com o O e eu coloco em ordem OR na sequência de destino, né? Então, a sequência de destino está em ordem. A sequência de origem, que é essa aqui, ela não está em ordem ainda. Aí, na segunda interação, eu vou selecionar o primeiro elemento da sequência de origem, que no caso aqui é o D, né? E aí eu seleciono o D e coloco ele em ordem na sequência de destino. A sequência de destino eu tenho O e R. Para colocar o D em ordem, eu vou ter que colocar o D na primeira posição. Então eu gero uma sequência de destino em que eu tenho a ordem D, O e R. E aí eu tenho uma sequência de origem desordenada. Eu seleciono o primeiro elemento da sequência de origem, que no caso aqui é o E, e vou colocar o E em ordem na sequência de destino. A sequência de destino eu tenho D, O e R. Então, para eu colocar o E tem que ficar após o D e antes do O. Então, eu coloco o E na sequência de destino em ordem. Aí eu tenho a sequência de origem NA, eu pego o primeiro elemento da sequência de origem e coloco ele em ordem na sequência de destino. O N ele está após o E antes do O. Depois eu pego o último elemento, que é o elemento A, da sequência de origem, e coloco ele em ordem na sequência de destino. Então essa que é a estratégia aqui na ordenação por inserção. Eu pego um elemento, seleciono o primeiro elemento da sequência de origem e insiro ele na posição correta na sequência de destino. Essa que é a ideia. Você tem duas sequências. Você tem a sequência de origem e você tem a sequência de destino. Inicialmente, a sua sequência de destino tem um só elemento. E a sequência de origem vai ter n-1 elementos. Nesse exemplo aqui, a sequência de origem inicialmente, de destino, ela tinha só a letra O. E a sequência de origem, ela tinha R, D, E, N, A.
né, com a iteração, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o primeiro elemento na sequência de origem, e aí eu vou inserir esse elemento na sequência de destino na ordem correta, né? Então essa é a ideia por trás aí, foi isso que foi explicado aí nessa parte. Agora vamos para a implementação, né? O algoritmo. Então, pessoal, nós vamos explicar aqui o código-fonte do algoritmo de ordenação por inserção. Então, eu tenho uma função que recebe dois parâmetros. O parâmetro A, que é do tipo que representa o vetor, e o parâmetro N, que representa o tamanho do vetor. Se é um vetor de 10 posições, 20 posições, 1000 posições, né? Tipo índice. Aqui eu declaro duas variáveis, I e J, que é do tipo índice, que serve para poder manipular as estruturas de repetição, e eu tenho uma variável auxiliar x, que é do tipo item, que é o item do elemento que está, né, no vetor. Pode ser, por exemplo, um char, pode ser, por exemplo, um inteiro, pode ser, por exemplo, um float. Né? Aqui esse for é o primeiro for. Esse for ele serve para selecionar o primeiro elemento da sequência de origem. Ele sempre vai selecionar o primeiro elemento da sequência de origem. Inicialmente eu tenho duas sequências. Eu tenho a sequência de destino, que tem o primeiro elemento do vetor. No exemplo anterior que a gente viu seria o O. E eu tenho a sequência de origem, que tem os demais elementos, o R, o D, o E, o N, o A, né? Esse primeiro for ele serve para selecionar elementos da sequência de origem e pegar os elementos da sequência de origem e colocar na sequência de destino. Então eu vou pegar o primeiro elemento da sequência de origem e vou colocar ele em X. Depois eu vou fazer com que J vale 2 menos 1, então J vai valer 1. Esse cara aqui é um sentinela. Ele é responsável por parar a execução do while mais interno. Então o que eu vou fazer? Esse for aqui, ele é responsável por colocar o elemento da sequência de origem na posição correta da sequência de destino. De que forma? Ele pega o primeiro elemento da sequência de origem e faz comparações com os elementos da sequência de destino até achar o local certo dele entrar. Então, ele tem essa função de caminhar pela sequência de destino, encontrando a posição correta. Então, essa é a função. E ele vai caminhar até quando? Até quando ele bater no sentinela, que seria esse X aqui. Vai chegar um momento em que ou ele achou a posição correta, ou ele é o primeiro elemento da sequência de origem. Então essa que é a ideia por trás desse algoritmo de inserção. Bem, algumas considerações sobre o algoritmo. O processo de ordenação pode ser terminado pelas condições. O item com a chave menor que o item em consideração é encontrado, então na sequência de destino você achou a localização certa, ou você chegou no final da sequência, né? Ou seja, você tem que colocar o item na primeira posição da sequência de destino. Uma solução para isso é utilizar o registro sentinela, que terá essa função de armazenar a primeira posição ali, o final da sequência de destino, né? Bem, alguns estudos são realizados para avaliar a complexidade do algoritmo de ordenação por inserção e, em linhas gerais, no caso médio, esses algoritmos têm a complexidade de n ao quadrado sobre 4 mais 3n sobre 4 menos 1. Isso no caso médio, né? Então, no caso médio, você vai fazer em torno de n ao quadrado barra sobre 4 mais 3n sobre 4 menos 1 comparações, né, para ordenar um vetor.
Tem algumas situações em que no melhor caso você vai executar menos operações, por exemplo, no melhor caso você vai executar n-1 comparações, e no pior caso você pode ter uma complexidade alta, de n² sobre 2 mais n sobre 2 menos 1, né? Que é o pior caso. Aí nesse pior caso você vai fazer mais comparações, né? A situação que o vetor ele está totalmente desordenado. Se ele estiver parcialmente ordenado, isso vai facilitar a sua vida, né? Na hora da comparação. Em relação ao número de movimentações de registros, né? Você tem aí, no caso médio, n² sobre 4 mais 11 vezes n sobre 4 menos 3 movimentações. E no melhor caso você tem aí 3 vezes n menos 1 movimentações, né? O algoritmo de ordenação por inserção, o número mínimo de comparações e movimentos ocorre quando os itens estão originalmente em ordem, né? Então se os itens estão os itens de origem estão em ordem, isso significa que você vai ter menos comparações. Ou seja, se a sequência de origem já estiver em ordem, você vai ter menos comparações na hora de trazer os itens da sequência de origem para a sequência de destino. O número máximo de comparações ocorre quando os itens da sequência de origem está na ordem reversa, né? Porque aí você tem que fazer várias comparações até achar a localização certa na ordem de destino. É um método a ser utilizado quando o arquivo está quase ordenado. Então, quando o arquivo está quase ordenado, é um método interessante de ser usado. É um bom método quando se deseja adicionar uns poucos itens a um arquivo ordenado, pois aí nesse caso ele tem custo linear e o algoritmo de ordenação é estável. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Esse foi o algoritmo de ordenação por inserção.